eu ia sentar no banquinho e os irmãos estão me vendo mancando. Foi um acidente doméstico ontem, torci o pé, eu fui ao pronto-socorro, já estou tomando remédio, mas ainda dói, por isso que os irmãos estão me vendo mancando. Queria trazer uma palavra hoje sobre o Natal, afinal de contas é noite de Natal, amém? Amém. Feliz Natal, vira para o pessoal do teu lado e diga Feliz Natal. Feliz Natal. Porque nós podemos, como igreja, comemorar o Natal quando nós quisermos. É ou não é? E hoje, para falar do Natal, eu queria começar falando acerca dos 2 versículos mais conhecidos da Bíblia. Um no Antigo Testamento e um no Novo. Quem quer me ajudar? O versículo mais conhecido da Bíblia do Antigo Testamento, qual que é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Tá certo? Talvez seja o versículo mais famoso de toda a Bíblia. Se você parar na rua e perguntar para o cara, olha, você conhece algum versículo da Bíblia? Talvez, se é uma pessoa que não conhece nada, talvez Salmo 23, 1 ela conheça. O Senhor é meu pastor. E do Novo Testamento, qual que é o versículo mais conhecido? Que é? Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17? É sobre o 17 que eu vou pregar. João 3,17. Hoje eu falo sobre os presentes de Deus, porque é Natal, tem que falar de presente, é ou não é? Os presentes de Deus para nós. Os presentes de Deus em Jesus Cristo para nós. Como Deus me presenteou, como Deus te presenteou no Natal. Abra a tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 17, que é a sequência do versículo mais famoso do Novo Testamento. Se você quiser acompanhar a minha versão, nova versão internacional, ela está no projetor. Diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Vamos ler juntos? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus Cristo é o presente, é a salvação de Deus para o mundo. E é isso que nós precisamos ter muito claro quando nós comemoramos o Natal. Nós estamos comemorando a salvação de Deus para os homens. Eu queria abordar alguns aspectos, algumas facetas dessa salvação de Deus. Que tipo de presente para nós é Jesus? Que tipo de presente Deus dá à humanidade, a mim e a você, quando Ele nos dá Jesus Cristo? Para nós, Jesus é esperança. Amém? Amém. Jesus é esperança. Que tipo de esperança? Todo tipo de esperança. Mas fundamentalmente, esperança existencial. A vida do ser humano que não tem Jesus Cristo é uma bomba relógio. Você seguramente nunca viu uma bomba relógio ao vivo. Pelo menos eu espero que não. Mas você já viu em filme, não viu? Em filme do Bruce Willis, em filme do Stallone, em filme do Chuck Norris, recentemente agora nos filmes do Jason Statham, né? Alguém coloca uma bomba para explodir e aí começa ali uma contagem regressiva.
que quando chegar no zero, a bomba explode e quem está em volta vai para o espaço. A vida daquele que não tem Jesus Cristo é uma bomba relógio. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, verso 12. Paulo diz o seguinte: naquela época, antes de conhecer o Evangelho, vocês estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Quem não conhece o Senhor não tem nada. Não tem a que se apegar. Quem não conhece e quem não vive o Evangelho não tem absolutamente nada. E não fique todo contente pensando: mas graças a Deus eu conheço o Senhor, eu conheço o Evangelho. Porque nós também não temos nada, nós só temos o Senhor. Amém? Nós não temos nada, nós só temos o Senhor. Por isso que eu gosto daquele verso, daquele louvor que diz assim: Tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. O Senhor é a porção da minha herança, porque eu só tenho Ele. Eu não tenho a minha roupa, eu não tenho o meu automóvel, eu não tenho os meus bens, eu não tenho a casa onde eu moro, eu não tenho nada, nada. Eu só tenho o Senhor. Quando eu fecho os olhos pela última vez, eu só tenho o Senhor. Jesus, nesse sentido, meus irmãos, é esse presente para mim e para você. Ele é a nossa esperança. Você imagine, é baseado numa história real, o filme Titanic. Então, houve a história real, mas quem assistiu ao filme vai se lembrar. Então é o seguinte: você tem lá um navio afundando, eu não sei quantas mil pessoas havia no navio, meia dúzia de botes lá para o povo se salvar, e o resto pensando o seguinte: daqui a meia hora, daqui a uma hora, eu estou morto, eu tenho mais meia hora de vida, bomba relógio, eu não tenho esperança nenhuma. O navio onde eu estou, no meio desse breu do nada, em alto mar, mais gelado, está afundando. Bote que tinha, já encheu de gente, já foi, não tem nada. Ou qualquer uma das pessoas que estava lá no World Trade Center em 11 de setembro nos Estados Unidos, que sabe que do andar X lá não adianta você querer passar de elevador, de escada, porque está em chamas. É esperar a hora do pior acontecer. Meus irmãos, por mais que nós tenhamos, por mais que o ser humano, as pessoas, tenham uma perspectiva otimista da vida, o mais otimista de todos, aquele que canta lá de boca cheia o verso, né, da música popular, acerca da vida, né? É bonita, é bonita, é bonita. O mais otimista de todos tem de reconhecer que é uma bomba relógio. Um dia, como diz a palavra, passou dos 70, do 80, estou falando do Salmo 90, já está, né? Às vezes a gente brinca nessas sobações, já começa a virar canseira, né? Só que o salmista fala: 130 não vai chegar. Os mais idosos do mundo é 120 e alguma coisa, 130 não bate. O mais otimista
vista de todos tem de reconhecer que é uma bomba relógio. Agora, para nós que comemoramos o Natal, que sabemos que Deus nos enviou Jesus, como diz o texto que nós lemos, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, nós temos a esperança. Amém? Amém. A esperança da vida eterna. E é isso que eu vou falar lá para a família do Moisés quando eu sair do culto e for lá para falar com a Naide, com a Célia, com os familiares. Graças a Deus que a nossa esperança é de que o Moisés está no Senhor e de que aqueles que no Senhor esperam um dia estarão com Ele também. Natal é esperança. No Natal nós comemoramos a esperança. Que tipo de esperança? Esperança de que Deus vai me abençoar aqui, com certeza, também. Esperança de que Deus vai me curar de uma enfermidade, com certeza, também essa esperança. Esperança de que eu não vá pegar aquela enfermidade que eu não quero, com certeza, esperança. Esperança que Deus pode restaurar os meus relacionamentos familiares, que Deus pode me abrir uma porta de trabalho, que Deus pode realizar um sonho meu, qualquer que seja, com certeza tudo isso. Agora, fundamentalmente, é esperança existencial, de vida. Se eu não conseguir ter os meus relacionamentos restaurados, se eu não conseguir aquela porta que eu tanto espero, se eu não conseguir alcançar aquele sonho, se nada do que eu quero der certo, eu tenho esperança da vida eterna. Se der tudo errado para mim, aos meus olhos, se para usar uma expressão que às vezes as pessoas usam, se a vida for ruim para mim, se o meu futuro não for promissor, nós temos, você tem, porque é presente de Deus para você, a esperança da vida eterna. Jesus é para nós a esperança. Então esse é um aspecto do presente que Deus nos dá. Jesus é a esperança. O Natal é a esperança do ser humano. O fato de Deus ter enviado Jesus é a nossa esperança. Só isso. É a nossa esperança. Continuando. Jesus para nós, olha que presente, é um referencial de vida. Jesus é um referencial para mim e para você. Por que isso é tão importante? Como os referenciais são importantes? Ao povo de Israel, cuja história nós encontramos na Bíblia, ao povo de Israel foi dada uma lei para que eles seguissem. Uma lei a qual eles pudessem observar, que dizia o seguinte: olha, você deve se comportar com o seu próximo da seguinte maneira: não minta, não cobice, não mate, guarde o dia do descanso, o Shabat. Não vou nem usar o sábado, porque um conceito não é um dia. Guarde lá o descanso, honra o teu pai e a tua mãe, não tenha outros deuses. Se vocês quiserem ser felizes, vivam dessa forma e vocês vão ver que esses meus mandamentos vão ajudá-los a viver. E muitos outros de característica, tanto moral quanto para a vida deles, né? As questões civis. O povo tinha ali a ordenança e eles não conseguiam absorver a verdade e o amor dessas ordenanças. Por quê? Porque eles só olhavam o mandamento e aquilo não se transformava em vida para eles. Quando Jesus Cristo vem, Ele começa a explicar: gente, vocês não estão entendendo que não é uma questão de assim, se eu matar, eu estou desagradando a Deus. Mas se eu não matar, mas eu odiar com todas as minhas forças, você está internamente matando. Entendam que a questão não é não matar, que a questão é amar.
E Jesus Cristo, como presente de Deus para mim, para você e para a humanidade, Ele vem ser um referencial de vida. Como nós precisamos disso, não precisamos? Pense em alguém que foi um referencial de vida para você. Pense, olha, tal pessoa para mim foi um referencial de vida. Quando você pensar nessa pessoa, levanta a mão. Vá pensando aí, a tal pessoa para mim foi um referencial de vida. Foi bom, não foi? Você aprender algo com essa pessoa? Às vezes foi de ordem familiar, às vezes de ordem profissional, às vezes um referencial cristão, né? Então assim, referenciais de vida, como eles são importantes para nós? Jesus Cristo é o nosso referencial de humanidade, de como o ser humano deve viver. Conversando hoje, no estudo na parte da manhã, falamos um pouco sobre Nova Era, né? Foi uma aula assim, o seu Sebastião trouxe um pouco, a Sônia trouxe mais um pouco, eu trouxe mais um pouco, aí falamos ali um pouco acerca de Nova Era, mas desse movimento sem cara, sem rosto, sem identidade clara, né? Porque não é uma religião oficial com sede, com fundação, com líderes, é um movimento que tem como uma das finalidades colocar por terra todo esse nosso referencial da nossa tradição cristã de vida. Então isso de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é para você que está na igreja, que é um cristão. Aquele sujeito que está na esquina ali é outra coisa. Outras percepções, outras experiências, outra crença, outra religião, outro tudo, cada um na sua. Esse é o movimento, uma das intenções do movimento da Nova Era é estar dissolvendo os nossos absolutos das verdades do cristianismo. E daquilo que Jesus representa como referencial para a sociedade. Mas nós queremos o Senhor Jesus. Ele é referencial para nós, sim. Ele é o máximo do referencial que nós podemos ter. Olha só o que diz João capítulo 13, verso 15. Eu lhes dei o exemplo para que em tudo vocês façam como eu lhes fiz. Então, presentes de Deus para nós, Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso referencial. Você quer aprender como que um ser humano deve viver? Olhe para o Senhor Jesus Cristo, aprenda com Ele. Ele é um referencial de vida. Por isso que a gente conclui de que o Natal nos permite viver a plenitude da nossa humanidade. O Natal, Jesus entre os homens, e nós aprendendo com Jesus Cristo, nós podemos viver a plenitude da nossa humanidade, porque Jesus, Ele é esperança, Jesus é referencial. Por último, o terceiro aspecto que eu gostaria de trazer: Jesus é manifestação pura de Deus. Olha o que diz Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível. A palavra repete isso várias vezes e você sabe, a palavra não precisaria dizer para você saber. Nunca ninguém viu a Deus, certo? Agora, Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai, Deus o revelou. E por último, Colossenses 2,9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, presente de Deus para mim e para você, é manifestação pura de Deus. Se você quer se encontrar com Deus, você vai se encontrar com Deus se você buscar a Jesus, se você buscar os ensinamentos de Jesus. Você quer ter um relacionamento com Deus? Jesus Cristo é o presente de Deus, Ele é manifestação pura de Deus.
vá aos evangelhos, aprenda o que Jesus ensinou aos homens. Ali você vai se encontrar com Deus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o presente de Deus para nós, Jesus Cristo, manifestação pura do Deus invisível. Aproxime-se do Senhor em oração. A gente não cantou aqui no Louvor nas Estrelas, que diz: em algum momento aprendi então que Deus, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Isso acontece só, meus irmãos, com Jesus Cristo, porque Deus, o Pai, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, me fugiu o verso agora, Ele habita em luz inacessível, a qual o olho humano nunca viu, e diz lá, e nem verá. Agora, esse Pai, Ele se revela em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Se nós quisermos buscar a Deus, nós vamos encontrá-lo em Jesus. Nós verdadeiramente vamos encontrá-lo em Jesus. Às vezes, talvez você conheça alguém que tenha passado por uma experiência dessa natureza. A pessoa quer se encontrar com Deus, a pessoa quer ter uma experiência com Deus, e aí ela se aproxima de uma igreja local, e aí acontece que ela se frustra, tá certo? Ela conhece pessoas que acabam frustrando essa iniciativa, esse desejo que ela tinha de se encontrar com Deus. Poxa, eu quero me aproximar de Deus, eu quero me aproximar, eu quero me voltar para Deus. E aí ela vai e começa a participar da vida numa igreja local. E lá ela vê absurdos, ela vê coisas que não deveriam acontecer nem fora da igreja, quanto mais dentro da igreja, e ela se frustra. Pois bem, eu digo o seguinte: se essa pessoa verdadeiramente quer se encontrar com Deus, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai testemunhar no coração dela de que se não foi naquela comunidade local, vai ser em outra. Se não for numa segunda, vai ser numa terceira. Mas o Espírito vai testemunhar no coração dela de que ela vai encontrar com Deus quando ela se encontrar com os ensinamentos e com a comunhão do Espírito de Jesus. Não há como encontrar com Deus se não for por Jesus. Por isso que ele fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, meus irmãos, Deus, Ele é presente. Deus nos presenteou, Jesus é presente para nós, como esperança, como referencial de vida e como manifestação de Deus, aproximação. Deus, preste atenção, Deus é Jesus é a intervenção máxima de Deus na história. Jesus Cristo é a intervenção de Deus de maior intensidade e de maior significado na história. Jesus é o maior milagre de Deus. Eu pergunto a vocês: quem aqui gostaria de ter visto o mar se abrir? Quem gostaria? Eu gostaria. Ia ser sensacional, não ia? Quem assistiu aqui o Príncipe do Egito? Desenho. E tem lá o povo passando no meio do mar. E aí tem uns trovões à noite. Eu não sei quem se lembra dessa cena. E no paredão do mar, assim, você vê ali a sombra de alguns peixes. Lembra dessa cena? Sensacional, não é? Quem aqui gostaria de ver cair fogo do céu no Monte Carmelo, diante lá dos profetas de Baal? O dia inteiro, os profetas de Baal: manda Baal, manda fogo, Baal, manda fogo. E aí se mutilando com faca, e se chicoteando lá. E aí Elias vai lá e fala: Senhor, mostra para esse povo que eu falo sobre palavra tua e que eu sou teu servo. E aí Deus manda fogo e consome o altar. Sensacional, não ia ser? Quem gostaria de estar aqui? Estar aqui não. Quem aqui gostaria de estar lá em Betânia, lá no povoado, e aí tem lá pedra encostada, e aí Jesus pega e fala: Lázaro, sai para fora. E aí ele sai lá todo enfaixado. Você imagina a sensação que ia ser? Milagres de Deus no decorrer da história. Milagres.
Já pensou a gente sentado lá na colina, e Jesus Cristo pega um cesto de pão, aí tira aqui, tira ali, põe aqui, ó, leva esse aqui, leva ali. Porque não era um negócio assim que ficava pulando o pão da mão dele, porque ninguém via. Porque diz a palavra que os apóstolos não entenderam. Vocês se lembram dessa expressão? Diz lá, os apóstolos não entenderam o milagre. Eles não entenderam o que aconteceu. Então Jesus estava lá e tal, pegava, cortava um pedaço, jogava aqui, e ninguém via nada. Ele ia pondo, põe ali, acabou. Alimentou lá a multidão. Sensacional, não é ser? Eu digo para vocês o seguinte: a intervenção máxima de Deus na história da humanidade é o nascimento de Jesus Cristo. É Deus entre os homens. Como diz Filipenses 2, a partir do 6 e do 7, esvaziado da sua glória, intervindo na minha história e na tua. É Deus, como homem, intervindo na história, sendo exemplo. E aí, com o seu sacrifício, resgatando a humanidade do pecado, nos dando esperança. Esse é o maior milagre de todos. Esse é o maior de todos. É mais do que o mar, é mais do que Lázaro, é mais do que a multiplicação, é mais do que qualquer coisa, meus irmãos. Então, o Natal é a intervenção máxima de Deus na história. Esse é o presente de Deus, para mim e para você. Jesus Cristo. Ele nos dá esperança, Ele é nosso referencial de vida, e Ele é a manifestação do Deus vivo entre nós. Você não viu o mar se abrir, mas você comemora o Natal. Você não viu o Senhor ressuscitar Lázaro, mas você comemora o Natal, Deus entre os homens. Você não viu a multiplicação dos pães e dos peixes, mas você comemora o Natal, Deus no meio dos homens. Essa é a intervenção máxima. E nós somos privilegiados por isso. Amém? Amém. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos, abaixar a tua cabeça. Eu sei que você tem questões para colocar diante de Deus, que você tem problemas, alguns menos angustiantes, alguns muito angustiantes. Mas eu queria propor um desafio para você, que hoje à noite você esteja simplesmente manifestando gratidão a Deus. O desafio da mensagem de hoje, os presentes de Deus para nós em Jesus, a esperança, o exemplo de vida, todas essas características. O desafio dessa mensagem é de que você hoje simplesmente agradeça. Você não peça nada hoje. Você coloque de lado as suas aflições, as suas angústias, os seus problemas, dificuldades. Preste atenção, eu não quero minimizá-los, eu não os estou desprezando. Nem eu, nem o Senhor. A questão não é desprezar e minimizar os teus problemas e as tuas dores. É de que hoje haja no teu coração um espírito profundo de gratidão. Você possa hoje agradecer: Senhor, eu estou cheio de problema, eu estou com enfermidade, eu estou com questões financeiras, eu tenho problema de relacionamento em casa, ou com meu cônjuge, ou com meus filhos, ou com meus pais, eu tenho medos, eu tenho preocupação em relação ao meu trabalho. Senhor, hoje eu não queria pensar nisso, hoje eu queria te agradecer, Deus. Hoje eu queria agradecer porque o Senhor veio me salvar, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus. Coloque-se diante do Senhor, nesse espírito. Deus eterno, obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado pela tua salvação, Senhor. Obrigado porque o teu amor por nós. Obrigado porque a esperança que nós temos é muito maior, Senhor, do que a nossa saúde. Obrigado porque a esperança que nós temos é muito maior do que nossas aspirações profissionais. É maior, Deus, do que os nossos problemas financeiros. É maior, Senhor, do que as nossas divergências de relacionamentos.
é maior, Senhor, do que sonhos frustrados. Obrigado porque a esperança que nós temos em Ti, a nossa salvação, Deus, é maior do que tudo, Senhor. Obrigado, Deus, porque tudo se torna secundário quando nós pensamos na nossa eternidade, quando nós pensamos, Senhor, que fomos resgatados das trevas para o reino de luz do Teu Filho amado. Obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos. Obrigado, Senhor, porque ela é inalienável, Senhor. Nada pode tirar ela de nós, nem a enfermidade. Como diz, Senhor, a Tua palavra, como diz o apóstolo Paulo, nem altura, nem profundidade, Senhor, nem poderes, nem a morte, nem vida, nem nada, nem fome, miséria, nada pode nos separar desse Teu amor, Deus. Obrigado por essa esperança que nós temos. Hoje à noite, nós só queremos Te agradecer. Obrigado, Deus, por Jesus. Obrigado pelo Natal. Obrigado, Senhor, por ter invadido a nossa história de maneira tão maravilhosa. Nós só podemos Te agradecer, Deus. Nós Te louvamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé.